Tá ok, Carol, pode começar, a gente já está gravando. Pode apresentar qual é o teu capítulo, qual é o assunto. Eu separei uma parte do capítulo 8 para eu falar, uma parte que eu achei bem interessante, até por experiências pessoais. O capítulo 8 ele começa falando sobre uma aluna de uma escola nos Estados Unidos, que ela era integrante da torcida organizada do time da escola. E ela tinha paralisia cerebral e ela fazia uso de cadeira de rodas. E no final da temporada, ela foi expulsa da torcida. E a diretoria da escola, eles acabaram exigindo que se ela quisesse retornar para o grupo da torcida organizada, ela teria que se submeter às rotinas de exercícios, às acrobacias e tudo mais, que devido à deficiência ela não conseguia fazer. E isso levantou uma questão bem importante sobre a equidade. Esse requisito ele não seria injusto, considerando a deficiência a Kali, o nome dela, da Kali. Aí uma forma que responderia essa pergunta seria invocar o princípio da discriminação, desculpa. Desde que ela desempenhasse bem o papel, ela não poderia ser excluída da torcida por não ter capacidade física de desenvolver os movimentos acrobáticos. E outra questão foi também o que era necessário para um bom desempenho, para que ela tivesse um bom desempenho. Como é que é fugiu a palavra? O intuito das torcidas organizadas seriam animar a torcida apenas com as acrobacias e danças e coisas que elas fazem lá, ou o empenho dela em achar outra maneira de fazer isso. E inclusive pais de outras meninas, eles fizeram um movimento contra ela, porque eles acharam injusto as filhas deles se submeterem a realizar os exercícios e tudo mais, e ela ser diferente, não poder. Deixa eu me achar aqui, peraí, nas minhas anotações. Existe apenas um requisito para ser líder da torcida, ou pode ter mais... podem existir mais qualidades que sejam apreciadas. Eu acho que a Carolina caiu, né? Acho que caiu o sinal. Voltando. Caiu a internet aqui. Pode continuar, Carolina. Peraí que eu me perdi. Não tem pressa, pode ficar tranquilo. Tá. Deixa eu só ver que eu me perdi. O sinal aqui em casa tá bem ruim hoje. Já me perdi. Pode ir tranquilo que nós temos que ficar até às 8, senão eu não vou receber, né? Acho que caiu de novo. Esperar mais um minutinho, se der problema no dela, a gente passa para a Gabriela daí. Boa noite, professor. Oi, Cindina, tudo bem? Tudo. Me atrasei um pouquinho. Tranquilo. A gente inicia um pouquinho mais tarde sempre, né? Porque o pessoal acaba entrando 5 minutos mais tarde. Estou com um pouquinho de dor de cabeça, daí eu
tava esperando, quando eu vi, meu Deus, vai começar a aula. Tá bom. Ah, eu coloquei o livro aquele para vocês, o Essencialismo, depois eu até vou falar um pouquinho, comecei a ler ele, bem interessante. Até me identifiquei com ele. Eu vou mandar fazer agora, eu vou imprimir esse nosso aí que nós estamos trabalhando, porque eu quero ler ele todo, eu gosto dele no papel. E Sim. daí eu vou ver o outro também. Tá bom. Gabi, tu quer fazer a apresentação? Dá para esperar um pouquinho, Carol, porque o meu é na sequência então do dela. Bom, então só para reiterar para vocês, semana que vem ao Sérgio, professor Sérgio, ele é um professor, além dele ser dedicado ao assunto, é interessante a história do Sérgio. O Sérgio ele foi comandante-geral da Brigada Militar, ele é coronel, e ele não trabalha a área de segurança pública, ele tem um know-how, entende, fez cursos nos Estados Unidos sobre segurança pública. Quando ele foi comandante-geral, ele tinha um projeto de implementar o policiamento como nos Estados Unidos, que os policiais ficam com um carro 24 horas por dia, sempre que saem estão trabalhando. Não deu certo, mas ele tem esse conhecimento. Mas ele não pesquisa essa área e ele gosta do direito internacional. Então é bem interessante essa trajetória dele. E ele se especializou, se dedicou, e ele viaja todos os anos, ele pega o dinheiro, como ele recebe como coronel, ele pega o dinheiro da UBRA, o pagamento da UBRA, para viajar. E para ir em congresso, então ele faz férias e congresso. Todos os anos ele vai num congresso na Europa. E ele conheceu pessoas lá, etc., e gosta da área de direito internacional, que ele mais gosta. E ele domina muito bem essa parte dos sistemas, os mecanismos de proteção dos direitos fundamentais na América Latina, que é os mecanismos que estão predispostos, que existem pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ou Pacto de San José da Costa Rica, né? E é um momento interessante porque nós temos algumas coisas, assim, que estão ligadas agora, nesse período, à comissão e à corte. Nós já tivemos a Lei Maria da Penha, que é a orientação da comissão para o governo brasileiro criar a Lei Maria da Penha em virtude daquele caso da Maria da Penha, que foi quase morta pelo marido. E nós temos a questão do presídio central, que foi parar na Comissão Interamericana, e da comissão, acho que ainda não foi para a corte. Então, ele vai explicar o que é a comissão, o que é a corte, o que cada uma faz, vai dar uns exemplos. E atualmente nós temos algumas coisas interessantes. Eu vi que o pessoal do Lula fez uso da ONU e da Comissão Interamericana para tentar reverter o processo contra ele. E eu vi agora que os simpatizantes do Bolsonaro têm feito uso para denunciar o STF. Então, são coisas assim que a gente até pode dar uma pesquisada, até peço para vocês fazerem isso, os casos do atual governo, do atual judiciário, na Comissão e na Corte Interamericana de Direitos Humanos, para nós perguntarmos para ele na quinta que vem. Ele manja muito bem dessa situação. Então, é uma atividade bem importante. Até o pessoal de Santa Maria, lá, os alunos já me ligaram, que eles querem participar, porque o Sérgio é um cara reconhecido nessa área aí. Certo? Então... Ei, professor. Pode falar, pai. Essa ideia aí do policiamento, que cada professor falou, que é tipo o exemplo americano, sim, das viaturas, né, para cada... Tem um projeto que tá em uso ainda na brigada, que é o PM comunitário. É pouca cidade, é na Serra, eu sei que tem em Farroupilha, eu sei que tem, que daí é aquele PM que, com a família, ele é o PM, a esposa PM, eles ficam com uma viatura no bairro, então eles utilizam, fica com eles em casa, e aí tem telefone, e aquela comunidade ele liga para ele qualquer coisa, então não há necessidade de ligar para o 190, no caso, né? Essa ideia, ela tem na brigada, hein? É um projeto bem interessante, desde que bem estruturado, para não sobrecarregar o policial, claro, né? Está sempre de sobreaviso, mas sendo bem estruturado é bem interessante. Porque nós temos a visão aqui de que o policial sai de viatura para passear. E, na realidade, poderia ter outra visão, como nos Estados Unidos, que se ele está andando na rua, já está fazendo segurança, policiamento, só em ver a viatura. Né? Então, são ângulos diferentes. Eu acho que a Carol caiu de novo. Vamos fazer, Gabriel? Vamos, aham. Bom, seguindo a linha ali
do capítulo 8, que fala qual é o propósito da política, né? Quando a gente analisa a justiça distributiva, a gente se preocupa principalmente com a distribuição de renda, da riqueza e das oportunidades. E ali o Aristóteles, ele diz que a justiça distributiva não se referia essencialmente a dinheiro, mas a cargos e honrarias. Quem deveria ter o direito de governar, né? O Aristóteles, ele pergunta naquele capítulo, né? E como a autoridade política deveria ser distribuída. E a resposta, às vezes, parece um pouco óbvia, porque é um indivíduo ou um voto. Mas em qualquer das alternativas, ele tem uma discriminação, né? Tem algo que possa discriminar. Aristóteles, ele adverte que todas as teorias da justiça distributiva, elas discriminam. Então, a questão é, quais discriminações são justas? E a resposta que depende do propósito da atividade em questão. Assim que a gente possa definir, então, a distribuição dos direitos e da autoridade política, a gente deve também questionar o propósito, ou telos, né, que é uma palavra grega que significa o propósito. Qual é o propósito, então, da política, né? A gente precisa perguntar para que serve a associação política. Atualmente, a gente pensa na política como algo que tem uma finalidade particular e independente. E como algo aberto também, né? E as diversas finalidades que os cidadãos venham a adotar. E é por essa razão que a gente também refaz as eleições, né? A gente vê a política como um procedimento que permite às pessoas escolher a finalidade por conta própria. E o Aristóteles, ele pensa diferente. Para ele, o propósito da política não é criar uma estrutura de direitos neutra em relação às finalidades, né? É formar bons cidadãos e cultivar o bom caráter. O Aristóteles, ele critica aquele que considera os dois principais postulantes da autoridade política, né? Que é os oligarcas e os democratas. Os oligarcas é aqueles que eles alegam que os abastados, os mais ricos, eles deveriam comandar. E os democratas, eles argumentam que o nascimento livre deve ser, tem um mosquito aqui, deve ser o único critério da cidadania e da autoridade política. Mas ambos os grupos, eles exageram nas reivindicações. Então, por quê? Porque ambos os casos, o propósito da comunidade política é mal interpretado. Então, os oligarcas, eles estão errados porque a comunidade política não envolve apenas a proteção da propriedade ou a promoção da economia, né? E os democratas, eles estão errados porque a comunidade política não serve apenas para dar maioria ao direito de decidir. E por Aristóteles, ele compreende que os democratas, ele denomina como majoritários, né? Aí ele repudia essa noção de que o propósito da política seja satisfazer a preferência da maioria. Ambos negligenciam a maior finalidade da associação política, que para Aristóteles é cultivar a virtude dos cidadãos. E por fim, ele também achei bem interessante na pesquisa, que eu achei essa frase que o Aristóteles, podemos ver que para Aristóteles a política não é mais um ofício entre outros, mas uma atividade essencial para a vida toda. Aí é uma parte do capítulo bem extensa e bem interessante. Agora em época de eleição também, né? Então é bem importante para a gente analisar o que o Aristóteles e outros autores falam sobre essa parte política e sobre o que é, na verdade, a política, né? E para que serve a política. Não é só tu eleger e só tu trabalhar para tal partido ou tal político, mas é para a comunidade toda, né? Não é só para ti, não é só... é para todos nós, né? Então, eu achei bem interessante essa parte do livro, porque ela caiu bem nesse momento político que estamos vivendo. É isso. Ok, Gabriela, bem interessante para ver como os pensadores, as pessoas que têm o dom de refletir, de pensar e de estudar, têm
nunca saem de moda, né? São sempre atuais. Essas frases do Aristóteles é o que tem que se debater hoje. A eleição não é para simplesmente eleger alguém por maioria de votos. Na realidade, é para que as pessoas escolham o que é melhor, né? E os políticos não estão lá como um trabalho qualquer. Eles devem ter o entendimento, a essência deve ser de que satisfaçam as necessidades da população, né? Então, é muito atual esse pensamento do Aristóteles, né? E não é individual, né? Um pensamento individual que seja, vou eleger para eu ter um cargo ou para eu, né? É para todos, para a comunidade como um todo. É verdade. Eu não sei se é possível a civilização humana, eu creio que não. A minha resposta seria não, mas eu não sei se seria possível a civilização humana chegar a um grau em que as pessoas pensem em eleger o melhor. Ontem eu estava assistindo o debate dos prefeitos pelo YouTube, e aí a gente via que as pessoas que participavam ali no chat, eles defendiam o seu candidato. Às vezes a pessoa não conseguia falar nada e aquelas pessoas exaltavam porque era candidato dela. E às vezes o candidato conseguia falar alguma coisa interessante, propor um projeto, daí eles diziam, só enrolou. Então, na realidade, é a busca por uma vantagem própria, né? Mesmo que não seja errado, ele está defendendo aquele candidato, na realidade, mas eu não sei até que ponto isso é totalmente moral, e se algum dia vai se superar isso, creio que não. O ser humano acho que é movido a buscar vantagem, uns mais e uns menos. E são movidos também pelo fanatismo, né? Principalmente pelo fanatismo. Então, às vezes, eles não pensam num bem comum, eles pensam no fanatismo e defendem aquela visão. E outro ponto interessante da democracia, 2 pontos que Aristóteles citou, um deles é que a democracia não é para fazer leis para a maioria, né? Na realidade, isso veio do Aristóteles, foi esquecido, e hoje, com os nossos governantes, foi mais esquecido ainda, quando eles dizem, e isso não é agora só o Bolsonaro, eu já ouvi ministros falando também, que eles se elegeram com uma plataforma, e aí tem que governar para essas pessoas. Isso é uma mentira, né? Eles têm que governar para estas pessoas e para todas as pessoas, mesmo que as demais pessoas sejam contrárias à plataforma, né? Então, hoje em dia, o governo, seja qual for, hoje em dia é o Bolsonaro, amanhã vai ser outro, e antes de ontem era outro, seja qual for, ele tem que governar para todos, tem que atender todos, né? Aqueles que compactuam com as suas ideias, armamentistas, por exemplo, que é o governo atual, e os que não compactuam têm que ter um direito também de não ter a arma e de ser protegidos de outra maneira, não apenas ser protegidos porque portam uma arma. Não, os que não concordam com o armamento têm que ter o direito de ser protegido sem possuir a arma, né? Mas, e nem estou entrando no mérito se a arma é boa ou é ruim, eu acho que é ruim, mas não estou entrando no mérito, para proteção individual. Então, a questão também dos homossexuais, né? Existe, apesar do governo falar que não é contra os homossexuais e realmente não fazem nada para prejudicá-los, mas também não fazem nada para melhorar a situação. Então, isso também não é uma democracia. Tem que governar também para os homossexuais. É um discurso muito forte que não engloba essa questão dos homossexuais. Tinha um outro item que me pulou aqui agora, faltou, que é... Bom, daqui a pouco eu recordo, né? Mas sobre os partidos políticos, pessoal, eu acho que é uma reflexão que nós temos que fazer. Qual a importância dos partidos políticos? Eu sou um democrata por natureza. Eu jamais aceitaria, eu pegaria em armas, se fosse necessário, para lutar contra uma ditadura. Eu só aceito ser comandado pela lei. E a lei é feita pelo parlamento, né? Então, nenhuma pessoa, seja quem for, vai mandar em mim. Quem tem que mandar em mim como cidadão é a lei. Isso é feito no ambiente democrático. Então, se eu vou num órgão público pedir uma informação, está na lei que eu tenho direito. Então, não é alguém que vai me dizer que vai dar ou não vai dar essa informação, por exemplo.
E a importância dos partidos políticos na democracia. Como eu sou um democrata por natureza, eu sempre sou a favor de eleições. Mas eu tenho lido e refletido por que nos Estados Unidos a eleição é indireta. A eleição, na realidade, nos Estados Unidos, para presidente da República, não é pelo povo. A Hillary Clinton venceu a eleição pelo voto popular, mas quem saiu presidente foi esse rapaz que está lá, o Trump, né? Porque é um sistema indireto, né? A população votou na Hillary e no Trump na primeira fase da eleição. Mesmo a Hillary tendo mais votos, foi em estados que têm menos representação. Isso também é outro problema. Então, o Trump conseguiu mais representantes, delegados, que eles chamam, e aí é só chegar lá, se ele já sabe quem são os delegados, ele só chega lá e colocar na urna o seu voto, que ele já sabia qual era. Quando os estados terminam a eleição, já dá para ter uma ideia quem é o presidente. Mesmo que ainda tem uma outra fase para que os delegados convalidem. Mas todos sabem, se o estado X venceu o Trump, todos os números X de delegados vão votar no Trump. Não é obrigado, mas isso é uma regra que existe há muito tempo lá. E essa situação de partidos políticos e não ter uma eleição direta era para barrar pessoas com um viés ditador, autoritário, como o Trump, né? E muitas vezes conseguiu. Um dos presidentes dos Estados Unidos, que era um populista, demagogo, era o Henry Ford, o criador da marca Ford. E ele foi barrado, né? Só que nesta vez não conseguiram barrar, porque os caciques, entre aspas, que chamam dos partidos, são aquelas pessoas que têm política no sangue e cuidam da democracia, preferiram não barrá-lo e eleger ele presidente, para ter chances de eleger e ganhar do outro partido, né? Republicano e democratas. Mas, enfim, a importância dos partidos políticos é esta. Mas, infelizmente, também não funciona com perfeição, né? Barrar pessoas oportunistas, como o Trump, como aquele outro lá da Venezuela, que morreu, nem lembro mais o nome dele, que morreu de câncer, né? E outros mais. Mas, ok, então, Juliana, bem tranquilo aí a tua apresentação. Esse livro faz pensar realmente. Mas eu vou passar a palavra para a Carol e depois a gente dá uma conversadinha no final e cada um faz uma avaliação do que achou do livro aí. Então, pode falar, Carolina. Voltando aqui, espero não ser cortado de novo. Então, só resumindo, a introdução do capítulo, ela levanta duas questões do capítulo 8, que seria a equidade e uma questão que seria a indignação dos demais pais das outras líderes, das outras integrantes da torcida organizada. Porque qual foi uma questão que foi levantada? Se ser parte de uma torcida organizada é algo que se pode fazer com a cadeira de rodas, o mérito das outras que se destacam nas acrobacias, ele estaria sendo, de certa forma, como é que eu vou dizer, menosprezado. Só que foi o que eu estava pegar um gancho novamente do que eu já falei para eu conseguir dar continuidade. A menina a Kali, ela demonstrou que existe mais de um requisito que, no caso, não seria uma depreciação das demais, mas existiria mais de um quesito para ela poder para integrar a torcida. E uma questão, a maior questão dessa introdução, dessa parte que eu peguei, seria que seria na adaptação de uma regra, que no caso existente, que seria o requisito para as líderes de torcida fazer acrobacias, a adaptação para que ela pudesse participar, até na questão de inclusão dela também. Eu acho que mais ou menos seria isso. Ok, Carolina.
Isso aí também é bem interessante, né? Mais um ponto. Todo livro faz pensar, mas acho que é muito interessante a colocação. Se a menina consegue desenvolver a função que uma líder de torcida deve exercer, qual o problema dela ser cadeirante ou não? Né? Uma coisa que eu pensei também, porque uma coisa que a gente vivenciou é que o que eu fiquei pensando quando eu li é que parece que o que a gente sabe fazer, às vezes, que a gente é bom numa coisa, por exemplo, utilizando essa expressão, não parece que não serve, tu tem que ser bom em tudo. Eu estava conversando até, inclusive, com a minha mãe sobre isso, e veio a questão da inclusão das crianças com dislexia nas escolas. Eu tenho uma pessoa na minha família que ele é uma pessoa que ele é excelente em inúmeras coisas, porém ele não consegue ler. Ele sabe fazer cálculos, ele entende bastante de física, só que quando chega na parte, na verdade, não é ler, ele não consegue, ele não sabe escrever. E essa parte que eu li me levou a pensar bastante no que, tipo, parece que não basta tu ser bom só numa coisa, tu tem que ser perfeito em tudo para conseguir superar as expectativas dos outros. O problema, pessoal, é que pela falta de educação da nossa população, educação formal e informal, falta de estudo, de leitura, de pensar no que ler, como é o que a gente está tentando fazer agora, nós criamos estereótipos. Então, a líder de torcida é uma menina bonita, que pula, ágil, mas por que tem que ser assim? Foi criado esse estereótipo e as pessoas não conseguem ver outro modelo que uma menina cadeirante que consegue fazer lá os movimentos com os braços necessários para liderar a torcida, né? A questão da inclusão, eu acho que é ótimo. Eu estava conversando com uma pessoa que é mais antiga e ela indignada porque tinha um aluno, não lembro qual é a limitação que o aluno tinha, mas que não deveria estudar na classe, na aula das demais crianças. Ela deveria ter um ensino especializado fora da aula. E quando eu disse para ela que esse programa de inclusão existe, que é para não ter discriminação depois, ou seja, para aquelas 30 crianças que estão com uma que tem necessidade especial, entenderem ela como um processo normal, um ser humano como qualquer outro, que é um pouquinho diferente, quando eles entenderem isso, não vão discriminar mais, eles vão achar normal. Aí a pessoa se entendeu, é verdade mesmo. Então, nós não aceitamos muitas coisas, porque, como muitos não aceitam o casal homossexual, 2 homens e 2 mulheres, porque nós não sabemos, não entendemos isso, né? Se criou um estereótipo, né, que família é um homem e uma mulher. Se criou um estereótipo que, de muitos anos, que os pais escondiam os filhos com limitação. E isso vai passando, é o senso comum, né, de geração para geração. Então, para retirar essas ideias, para desfigurar esse estereótipo é bem complicado. Só com processos assim educacionais como o que a gente está fazendo agora, discutindo, vendo os pontos de vista, lendo autores como esse Sandel, né? Porque nós estamos também acostumados. Ainda ontem eu assisti uma live pelo Instagram do Evans, o nome do autor de Direito Penal. Ele era defensor público. E aí ele largou a defensoria pública para advogar. E ele tem um programa digital lá, faz cursos, etc. Dá dicas. E ele estava dizendo algo que é muito interessante, que nós, vamos ler um livro, por exemplo, o que a gente faz? A gente pega um livro esquematizado, a gente pega um livro que a gente achar, o primeiro que achar. Eu quero ler um livro de direito penal. Então, por que eu não procuro, já que eu vou ler, pegar o livro dos maiores penalistas do mundo, Zaffaroni, Klaus Oksin, né? Esses caras pensam o direito penal, eles são os papas do direito penal. E aí eu me contento em pegar qualquer obra. Então é por essa falta de educação, né, que descamba nessa situação de estereótipos, né?
e a nossa falta de leitura. Hoje em dia, nós gostamos de ler uma frase, 2, 5 frases no Facebook ou no Instagram. Agora, se for 10 frases, eu já não estou muito afim de ler. Então, ninguém mais lê um artigo científico de 10, 15, 20 páginas, ninguém quer ler um livro por inteiro, mas aí a gente vai olhar, eu acho interessante a gente olhar uma série, a gente escolhe a melhor série que a gente entender. Eu quero olhar uma série policial, vou escolher a melhor que eu entendo que seja a melhor. Aí eu fico 30 minutos assistindo ou uma hora, cada um dos programas, mas eu não posso ler 10 minutos, eu tenho que ler 5, 3 minutos. Isso está acontecendo no Brasil, né? Eu ouvi uma frase esses dias, e eu não quero, é de um jornalista, se não me engano, norte-americano, e é sobre o Brasil. Eu não quero tomar partido político aqui, ideologia política, mas é verdade, na minha opinião, eu venho vendo isso faz muito tempo, que no Brasil, o Brasil está passando no momento por um processo de desintelectualização, né? Ou seja, os nossos governantes, eu não vou citar nome de nenhum, cada um faça a sua análise, entende que não tem por que ter uma excelente educação, não tem que ter um excelente chefe da educação, não vou falar nem cargo, nada, para não vincular ninguém, né? Não precisam ter especialistas, isso eu ouvi de pessoas do governo dizerem, chega de especialistas. Pô, a gente está buscando educação e chega de especialistas. Então, esse processo da educação nosso, que nunca foi bom, e agora parece que até está mais complicado, que nos traz essas situações, esses estereótipos. Como eu falei na outra aula, quando apresentaram esse mesmo capítulo, uma menina desesperada para arrumar um emprego, ela era meio gordinha, aí eu consegui uma vaga através de um amigo num bingo, que tinha bingos na cidade, alguns devem lembrar. Ela chegou lá, simplesmente o gerente disse para ela, não, aqui nós precisamos de mulheres magras e bonitas, não é o teu perfil. E aí mandou a mulher embora. A mulher ligou desesperada, indignada, né? Pô, desculpa, né? Não sabia disso. Mas é culpa do dono do bingo e é culpa nossa também, porque nós, principalmente os homens que vão no bingo, acham melhor verem mulheres bonitas, magrinhas, né? Então é culpa dos homens também, de todo o pessoal que utilizava esse serviço de bingo. Mas, enfim, é isso. Eu quero saber agora, para a gente encerrar a aula aí, temos mais 20 minutos, nós temos que ir até às 8. Gostaria que cada um de vocês desse uma faladinha sobre o que achou do livro, se pretende ler o resto, se já leu, se realmente a parte que leram fez vocês pensar em coisas diferentes, em pontos de vista diferentes. Então, eu gostaria que cada um abrisse aí o microfone para nós gastarmos esses 20 minutos que faltam e desse a sua fala sobre isso. Quem quer começar, hein? Professor, sobre o que eu achei, acho que eu já deixei bem claro, me entusiasmei com o livro. Eu gostei da parte que eu li, da primeira parte, das histórias que ali foram citadas, foram, assim, foi bem interessante, eu acho, né, aquela parte do livro, todas, eu gostei de todas as que eu vi até agora, mas gostei muito, fiquei bem entusiasmada, tanto que eu vou imprimir o livro agora, e quero ler todo com calma, assim, continuar lendo, né, porque sempre fica uma lição, né, professor, ou relembra, né, o que a gente já pensa, ou nos coloca na parede das situações que a gente viu ali no livro, né, que no meu caso tinham várias situações e situações que algumas que a gente já vivenciou, situações que a gente está vivenciando nesse momento de pandemia, e situações que talvez um dia, que Deus livre, né, que não nos aconteça, mas para ver que a gente tem a possibilidade de talvez, sei lá, pensar melhor, né, professor? Imagina acontecer situações assim, da gente ter que tomar uma atitude, então a gente tem que ter muita fé, muita esperança, coerência,
no momento de tomar uma atitude, porque são as situações que da minha parte do livro. Então, eu gostei muito, gostei do trabalho, achei muito bom. Eu senti falta de alguns colegas, inclusive eu não sei se o rapaz, menino, não conheço, o Alexandre, que era para fazer junto comigo, eu não via ele trabalhar a parte dele. Eu gostaria de saber por quê. Eu acho E é uma pena. Acho que ele trabalhou outro capítulo que deu aquele desencontro de Aquela vez. quem anotou, quem não anotou, qual era o capítulo. Tá bom. É que eu também, né, me confundi no início. Mas eu eu gostei, tinha, professor. eu achei que eu não tinha anotado a divisão, eu achei que algum aluno tinha anotado, na real, agora eu achei que eu tinha anotado, mas tudo bem. Eu anotei a minha parte. Foi isso, professor, assim, ó, eu fiquei bem contente de ler, gostei, sabe, é bem bom de ler, é gostoso, é um livro que te chama atenção para situações realmente, muitas, que são hipóteses, né, que não são reais, mas que poderiam acontecer com a gente, e outras que são reais, que a gente está vivenciando aí no dia a dia, e é importante para que a gente realmente pense melhor, né, pense que a gente pode estar passando por uma situação dessa. Ali, agora acho que foi a Gabriele, não lembro bem agora, que falou sobre, não, acho que foi outra menina, sobre a torcida, eu fiquei imaginando, né, professor, realmente, gente, na nossa ideia, a gente tem aquela ideia da menina torcida organizada, que é muito comum nos Estados Unidos, principalmente, aquelas meninas bonitas, com aquelas sainhas curtas, com as bandeirinhas, aí, de repente, né, acontece uma infelicidade de uma das meninas, né, ficar doente, ou ter um problema, ou querer entrar, inclusive, para essas pessoas. Eu acho que, na minha opinião, não teria problema nenhum, ela poderia estar na cadeira de rodas, ou sei lá, da maneira que fosse, e participando da maneira que ela conseguisse participar. E isso aí é inclusão. Eu sempre, no início, professor, como eu sou uma pessoa de mais idade, eu tive muita dificuldade para aceitar a inclusão escolar, principalmente a inclusão escolar, né? Eu achava assim no início, meu Deus, quando eu comecei a passar com meus filhos mais jovens, que não é de muito tempo isso, quando começaram a colocar crianças especiais nas classes, eu sou professora também, né, de magistério, e também passei por situações de crianças especiais, crianças diferentes, né, mas hoje depois de tantas experiências, eu cheguei, assim, a uma conclusão que eu achei que eu nunca ia chegar, e espero que a minha cabeça melhore cada vez mais, para que eu possa aceitar mais as diferenças, porque eu sou bem difícil, porque eu sou uma pessoa mais antiga, eu fui criada muito à moda antiga, foi bem difícil, apesar de eu ser uma pessoa que estudei a vida inteira, que estou quase me formando, e que tenho meu marido, o meu ex-marido era professor, e os filhos todos formados, mas mesmo assim é muito difícil. Incluir é difícil, ver a inclusão não é fácil, porque tem muita hipocrisia, a gente sabe disso. Tem gente que diz, que bobagem, não sei o quê, mas não é. É bobagem quando as coisas acontecem no vizinho, né? Quando acontece com a gente vê que a coisa não é tão fácil, mas nós vamos superar. Todos nós, se Deus quiser, um dia nós todos vamos conseguir entender, né, essa diversificação, Sim. a inclusão das isso pessoas. Aí, Cidna, parabéns aí pela... Que foi uma coisa que me tocou agora quando falou da menina, eu lembrei dessas outras situações que a gente vivencia dia a dia. É o nosso dia a dia, realmente. Eu quero te dizer assim, te parabenizar, porque a gente tem uma frase muito interessante que eu já tinha visto, mas não entendi o significado. E depois que eu iniciei na docência universitária, que eu comecei a estudar, me aprofundar, tanto no direito penal, que é a minha área, quanto no direito das relações sociais, porque eu gosto, teoria do direito, etc. Eu entendi o significado da frase. Eu lia e não entendia. Achava bonito, mas não entendia. Nem achava bonito. Era uma frase que dizia em latim eu não lembro, mas em português quer dizer: o conhecimento vos libertará. É a maior verdade do mundo, né? Verdade. A gente se liberta de dogmas, de estereótipos com o conhecimento. Eu também pensava assim, né, contra a inclusão, contra
cotas, contra políticas afirmativas, aí depois que a gente vai conhecendo o processo, a gente começa, pô, mas não tinha pensado assim. Então, a mudança, a gente tem que ser honesto para mudar, né, Alcedina? Se a gente não for honesto, a gente isso que não eu muda. digo. Deixar a hipocrisia de lado, porque hipócritas tem bastante, né, professor? Tem que ser honesto e tem que ter força, porque vai ser criticado. É bem difícil. É bem difícil. Mas Milton, a gente consegue. Isso aí, parabéns. Milton, tu que vem da Serra aí, foi o último a entrar, tu tá ouvindo? O Milton não tá ouvindo. Opa, boa noite, estou ouvindo sim, professor. Só estou no PC e não tem câmera, nem com serração, nem com granizo. Fala para nós aí, a pergunta foi, a gente está encerrando a P1, depois vou dar nota para todos, mas dá uma falada de 1 ou 2 minutos para também dar tempo para os outros, 8 horas a gente vai encerrar, 8, 10. A leitura do teu capítulo, não sei se tu leu mais, ou só teu capítulo, enfim, que te possibilitou, te fez pensar, refletir, ver que tem coisas diferentes, que tem ideias diferentes, ela surtiu algum efeito nesse sentido para ti depois da leitura? Olha, professor, eu já fiz vários cursos aí de autoconhecimento, liderança e alta performance, coach, tudo que seja, digamos, relacionamento para entender o comportamento do ser humano. E não é fácil, para entender o bicho homem é complicado. Mas alguma coisa deu para pegar, assim, diferente. Que nem a colega estava falando agora aqui, não é do meu capítulo, mas casualmente ela falou agora aí uma parte da inclusão e coisa, racismo, uma coisa que, olha, se fala tanto, mas, olha, o que ela falou ali, exatamente o que eu pensei. O racismo, ninguém é racista, ninguém tem preconceito, quando o problema é na família dos outros, mas quando for na gente, ninguém é racista até ele chegar e sair no asfalto, sim, e ser abordado com um guarda rodoviário preto. Pronto. Aí ninguém é racista até aí. Ou chegar numa empresa, num lugar, num órgão público, em qualquer lugar, e tenha alguém de outra cor, hoje nem vou falar preto, mulato, sei lá o quê, que esteja numa posição mais elevada que ninguém é racista, desde que o outro seja no nível inferior a gente. Sabe que eu li 2 coisas a esse respeito que me chamam muita atenção. A primeira é do Nelson Mandela, né? Ele diz uma coisa que é simplesmente bárbara. Ninguém nasce racista. O tempo o faz se tornar racista. Se o tempo, através da educação, da cultura, o faz se tornar racista, esse tempo, essa cultura poderia impor que ele não se tornasse racista, né? Sim. E a outra, que eu ouvi esses dias, agora há pouco tempo, que eu li em algum lugar, não lembro onde, que as pessoas que são racistas, para receber o dinheiro de um negro, não são racistas. Ninguém é racista, desde que o negro seja faxineiro, ele seja o que faz o trabalho braçal, que ele seja sempre num nível inferior da pessoa. Ninguém é racista, até ameaçar a posição dele, ou na posição social, ou na empresa, ou sei lá, no comércio, seja onde for. Ninguém é racista até esse ponto. Agora, isso aí também é complicado, que já está no DNA de ser um ser humano, é complicado. Se o cara não vai xingar o cara porque é negro, ele vai xingar porque o cara é gordo. Se não vai xingar o cara porque é gordo, vai xingar o cara porque é careca. Sempre tem uma coisa para diminuir a pessoa que está do outro lado, entendeu? Ok. Gabriela, quer falar? Não, só ia complementar que até porque quando a sociedade é tão racista que quando a gente vê, por exemplo, um negro entrando um negro, sim, mais simples, entrando em algum local, por exemplo, num banco, porque agora eu trabalho no banco, e aí eu vejo muitas vezes um negro entrar no banco e as pessoas ficam constrangidas, né, olhando torto, porque acham que aquele negro vai assaltar, ou vai, né, e às vezes eu acho isso bem, bem chato, né, porque a sociedade, ela tem um pensamento de que todo negro é bandido, né, e não sabe que às vezes um branco ou um filho de uma pessoa rica, né, na verdade não escolhe ser bandido, ou não é pela cor da pele, né. Sabe que, Gabriela, que pela minha experiência de
quase meio século, estou chegando pertinho de meio século, e agora estou falando uma questão empírica e também científica, porque eu leio muito sobre isso. Esse problema ele foi muito grave, muitíssimo grave, né, de olhar para um negro e achar que ele ia assaltar, etc. E ele foi se reduzindo com o longo do tempo, e de um tempo para cá ele começou a aumentar novamente, né? Hoje, na atualidade, agora as pessoas não têm mais receio de publicar nas redes sociais palavras contra pessoas, palavras racistas contra as pessoas, se identificando. Tinha diminuído isso um pouco, e atualmente começou a ter um regresso. Sei, né, uma situação delicada. Mas, enfim, Luiz Felipe, tu apresentou o trabalho ou não? Não, não apresentei não, professor. Eu estava em viagem, né? E aí hoje que eu vim na aula. Tá, e hoje tu não trouxe para apresentar? Não. Tá. Felizmente. A gente vai ver essa situação posteriormente, então, porque eu tenho uma aluna que está com problema de doença também que não apresentou. A gente vai verificar isso depois. Não tinha participado da aula ainda? Não, não. Tá. Eu só fiz as atividades que tinham aqui, essas participações online aqui, eu não fiz. Essa é a primeira. Tá bem. A gente vai ver isso aí mais tarde, então, daqui umas 2, 3 semanas, como é que a gente vai fazer. Vou esperar essa outra aluna que está com problema de doença na família também. Sim, senhor. Juliana, tu quer falar um pouquinho do que tu sentiu sobre o livro? Foi bom a experiência? Oi, professor. Oi. Eu tô aqui, ó, com o meu que legal. Hoje tá meio complicado, não sei se todo mundo tá me ouvindo. Tô te ouvindo bem. Eu li mais... Eu comecei, na verdade, a ler o livro e daí acabei pulando pro meu capítulo porque chegou... Eu tinha que verificar, né, o que eu tinha que falar. Mas, quanto ao meu capítulo, ficou bem claro que todo mundo tem um merecimento, todo mundo tem uma virtude. Mas acho que voltado a isso, em relação à virtude, né? E dá para te pensar, assim, em outras... Sim, com certeza. Com certeza. Isso é importante. Tá bem. A Luana quer falar um pouquinho que esse livro te abriu a mente, alguma coisa, te fez pensar, Luana? Boa noite, professor. Pois é, o meu capítulo, eu tinha pego o capítulo 3, que pergunta se nós somos donos de nós mesmos, e aí tinha uma parte que, de algumas leis, assim, que se a pessoa não quisesse usar um equipamento de segurança para andar de moto, se não quisesse usar, não precisaria. Eu pensava que, legal, né? Cada um faz o que acha que tem que fazer. Mas aí o senhor falou algumas coisas que, se essa pessoa se acidentar, se essa pessoa for para o hospital, precisar de médico e coisa, é a gente que vai pagar, bem dizer, né? Então eu acho que é importante a gente pensar na nossa segurança sempre e priorizar a segurança dos outros também. Porque no trânsito, um exemplo, não adianta só a gente se cuidar, a gente dar seta direitinho, e aí do nada vem entendeu? Então eu acho que a gente tem que se importar mais com os outros. Isso tanto vale no preconceito, racismo, enfim. É isso. Sabe, Luana e colegas, acho bem importante o teu depoimento, porque eu fui assim e sou assim ainda. Eu evoluí um pouquinho, mas a gente nunca evolui o suficiente. Mas a gente tem que ter uma coisa na cabeça, que nada é pronto e nada tem um viés, um lado. Então, nessa questão, liberdade, eu não vou usar o capacete. Viram que existe outra situação que tem que ser discutida junto? A gente vê só uma, liberdade. Se eu não quiser usar, o problema é meu. Mas, na realidade, tem outra questão envolvida. E tudo é assim. A gente sempre vê o lado mais fácil primeiro, né? E aí depois a gente para pensar nos outros, né? Isso tudo é leitura que nos liberta. Então, por isso que a frase é espetacular, o conhecimento vos libertará. O conhecimento humano é um processo em construção. Você tem que guardar isso. Isso aí é estudado pela teoria da complexidade, e nada é pronto e acabado. Todos os dias se pode agregar ou modificar alguma coisinha em um conceito que nós temos. Então, ele vai estar sempre em construção. Então, por isso que é prudente, quando nós formos tomar uma decisão, nós formos fazer uma palestra, é prudente ver se existem outras hipóteses.
Porque eu vou chegar numa palestra e vou afirmar isso, isso e aquilo. Ah, mas tinha mais aquele outro lá que eu nunca não sabia, não conhecia. Então, eu quando vou palestrar sobre um tema, eu procuro ver se tem alguma outra pessoa que tem outra opinião. Eu posso manter a minha, mas eu sei da outra e vou rebater a outra. Ou vou agregar ao meu conhecimento. Né? Ou eu sei de novo. Professor, eu ia comentar agora, e eu que sou, acho que a mais velha da turma aí, eu penso em mim, né? Imagina, eu estou com 65 anos, e cada dia, cada livro, cada história que eu vejo, cada filme, às vezes alguns filmes bons, ou cada conversa com meus filhos, com meus netos, que já tenho neto com 17, vai fazer 18 anos, a minha neta mais velha, aí a gente vê que a gente vai realmente agregando, mudando, sabe? Mudando, a gente muda constantemente na vida. Nosso pensamento é agora. Daqui um momento tu pode pensar diferente. Então, sempre ouvindo as outras pessoas, as opiniões, né, que existem. É impressionante. E é sempre, professor, é sempre. Verdade. Gil, quer falar aí? O Milton abriu lá o microfone. Professor, para mim, para nós que fomos criados aí no tempo da pré-histórica, não existia internet, né? Quando eu era mais novo, quando eu era pequeno, né, da estatura, existiam as 3 canal que pegavam mal e porcamente no Brasil, era o 5, 10 e o 12. Na nossa região pegava o 5, não, o 10, não, o 12, em Santa Maria, quando não chovia, né? Isso aí. E a gente sentava, meu pai sentava na frente da televisão, a única coisa que era sagrada em casa era a hora do Jornal Nacional. Eu também olhava com ele, acreditava que tudo que dava no Jornal Nacional era verdade. Só que não existe verdade absoluta. É só o cara começar a estudar filosofia que o cara que vê verdade absoluta não existe. Ninguém é dono da verdade. Se vê, é só pegar, tu vai num médico, vai em 3 ou 4 profissional diferentes com a mesma doença, não vai chegar a dizer que é A, o outro vai dizer que é B, o outro vai dizer que os 2 primeiros são loucos, que lá não é, que é ele que está certo. E aí, quem é que é o dono da verdade? E a gente está com um problema no Brasil atualmente, em virtude dessa polarização, que tem um exemplo muito bom do Lênin Streck, que as pessoas e as redes sociais propiciaram isso, nem é só por causa da polarização. A polarização política ela só incrementou isso e trouxe um discurso de ódio. Mas as redes sociais possibilitaram isso. Vocês estão aqui, somos 10 apenas. Devia ser 28, mas tudo bem, somos 10. Vocês estão interessados, estão aqui atentos em descobrir novas realidades, novas possibilidades, melhorar na vida, né? E as pessoas que não estão aqui, estão em qualquer lugar, ou que nem estudam ou não querem estudar, elas colocam as suas posições como verdadeiras, né? Vamos falar de segurança, criminalidade, que é a minha área que eu tenho estudos profundos. Vão me falar que situações muito superficiais como prontas e acabadas definitivas, que eu sei que não são. E esse problema, ele traz consequências muito nefastas, muito ruins, né? Porque essas pessoas têm o direito de falar, óbvio, mas elas se dão o direito de falar sem pensar. E isso traz prejuízo para todo mundo. Então é uma situação, assim, bem delicada que a gente vive na atualidade. Gil? Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tranquilo. Parece um radialista. Aproveitando o gancho aí. Aproveitando o gancho, como você falou do Lênin Streck, o Lênin fala uma frase que, particularmente, eu cultuo muito. Não podemos falar qualquer coisa sobre qualquer coisa, né? A gente tem que ter pelo menos um mínimo de fundamentação, ainda mais para nós, acadêmicos, né? E alguns quase formandos. Mas, assim, a questão do livro eu não consegui ler todo. Acho que a internet do Gil cortou. Não está me ouvindo? Sim, tem uma cortadinha, mas agora sim. Não, acho que eu me movimentei aqui. Mas, assim, eu não li todo o livro, tá? Não consegui ainda ler todo, mas ainda quero fazer essa leitura. Mas o capítulo que eu li, junto com meu colega ali, que nós fizemos um resumo, e ouvindo os outros colegas, dá para entender que o livro do Sandel é um compilado, né, de grandes filósofos, de grandes pensadores, para o bem viver. Lendo esse livro e trazendo uma ideia, que, como o colega também já mencionou, Milton, não existe verdade absoluta, mas uma ideia de que
toda essa questão racial, eu sou contra o termo, mas, né, é o que os nossos legisladores utilizaram à época para as pessoas realmente entender que tu não pode, né, menosprezar uma pessoa porque ela tem um tom de pele diferente do teu, né, entre outras situações degradantes. Mas, assim, racismo, inclusão social, uma questão também de autoestima, de tu aprender a te conhecer, buscar conhecimento, melhorar de vida, essa evolução, como mesmo o senhor comentou, é muito interessante. Esse livro, ele traz à tona certos conhecimentos antigos utilizados para a contemporaneidade. Então, tu vai fazer uma interpretação, cada um com a sua, mas tu faz uma interpretação de que tu pode melhorar, sim, a tua condição e melhorar também a condição da tua sociedade. Mas, como o senhor mesmo disse, é um trabalho árduo, difícil. Tu vai ser visto como um louco, como aquele que é o que sempre está indo na contramão do senso comum. Mas eu acho que isso é válido, porque quem estuda, né, a gente está estudando, está melhorando aí, vai saber que tu vai sempre procurando, pós-graduação, enfim, mestrado, doutorado, não esqueci de ligar a câmera aqui, vai estar sempre estudando, sempre te movimentando, né, porque a nossa vida ela é baseada no movimento, né? Quer seja respiratório, enfim, mas está sempre te movimentando. E ser um estudioso é isso. Esse livro ele não faz uma menção à perfeição, e sim apenas tu aprender a te respeitar o próximo, saber que existem direitos e deveres, tu incluir as pessoas, não interessa a cor da pele, algum tipo de deficiência ou limitação, como foi mencionado mesmo na questão da líder de torcida, não quer dizer, ela não vai fazer o mesmo que uma pessoa com todas as suas aptidões físicas vai exercer aquele tipo de atividade, porém ela tem o direito de pelo menos tentar, de aprender alguns movimentos que, na limitação dela, ela pode exercer com êxito. Então eu acho que isso é interessante, porque, voltando à frase que o Milton disse, na questão do racismo, mas servindo isso para um contexto geral, quando não é na tua família, ok. Agora, quando é na tua família, aí dói o racismo, dói a não inclusão, entre outras situações. Então, eu acho que o que vale da leitura é reaprender novos valores, modificar certos pensamentos, né? A questão das crenças limitantes, né? Nós temos, cada um tem a sua religião ou não, mas sair um pouco do dogma, expandir a mente para aprender, como meu falecido patrão dizia, existem 3 lados da moeda, como ele dizia. Como assim 3 lados da moeda? Cara e coroa, e se tu jogar, ela pode ficar de pé. Isso acontece, é raro, mas acontece. Por isso que ele mencionava que seria o 3º lado, né? Então, procurar ver vários vieses, estudar e realmente não falar somente o que acha, o que leu no Facebook, o que ouviu no Jornal Nacional, enfim. Mas é isso, é quase que uma lição de vida esse livro. Muito interessante, realmente. Pessoal, dando então os encaminhamentos finais, aí depois eu vou falar da nota de vocês. O exemplo que eu acabei não dando, do Lênio Streck, sobre essa questão das pessoas que não estão preparadas, que não estão aí como você, se esforçando, falarem o que bem entendem nas redes sociais. Ele dá um exemplo assim: 2 pessoas se atiram de um avião e uma diz para a outra, uma com paraquedas e a outra sem. Aí que está com paraquedas diz para o outro, tu está sem paraquedas. Aí esse indivíduo que está sem paraquedas, é um indivíduo superficial, sem conhecimento, ele diz, isso é a tua opinião, né? Então, a gente vive num mundo de opiniões que não tem fundamentação, como o Gil falou, né? As pessoas falam pelo que aprenderam. É tipo saber, assim, que pela manhã, se não chover, tem sol. À noite, a gente sabe que não tem sol. Esse é o conhecimento que as pessoas estão falando nas redes sociais. É tipo esse conhecimento, desprovido de fundamentação científica. Bom, alguém mais quer falar alguma coisa? Senhor, eu queria falar um negócio aqui, de repente até não tem nada a ver, não tem a ver e tem a ver aí com o assunto. O seguinte, quando comecei em 2017 na UBRA ali, tinha a cadeira Cultura Religiosa, eu não escapei dela, né? E eu digo, mas cultura religiosa? Eu já fiz crisma, já fiz primeira comunhão, crisma, casei tudo na igreja, digo, mas o que vão me ensinar agora de novo? Eu digo, não, tudo bem, vamos fazer, né? Tem que fazer.
Mas, olha, adorei a cadeira, olha. Muito esclarecedor, olha. Valeu a pena fazer. Muita gente fala e acha que é besteira fazer, né? Mas, olha, é muito esclarecedor. Para estuda todas as religiões do mundo, e tem tanta coisa ali que o cara não tem nem ideia. Isso que é em AD, a passagem por cima, né? Mas, olha, gostei muito esclarecedor. Isso Vale aí esse é um dos mantras que nós temos, né? Nós falamos sem ter conhecimento, eu também faço isso, então a gente tem que se policiar nisso, né? Primeiro conhecer para depois julgar, mas nós somos assim, infelizmente. Mas a gente vai aprendendo. Pessoal, quero então falar para vocês, hoje a gente está encerrando, a gente vai abrir uma exceção daqui a 2, 3 aulas para 2 ou 3 pessoas que têm problemas para apresentar o trabalho. Mas eu quero fazer um ponto bem positivo e uma crítica ao que vocês produziram. Um ponto bem positivo é que todos realizaram um bom trabalho no seu capítulo, conseguiram, a maioria de vocês, falar, não ficaram lendo um texto lido na hora, ali, pelo menos e conseguiram falar em cima do resumo. Eu tive experiências muito ruins no presencial, que os alunos não compraram a ideia, juntamente comigo. Vocês não, vocês produziram e foi bom. Foi muito bom o trabalho de vocês, né? A nota de todos vocês foi a máxima, 1.5. A crítica que eu quero fazer, e é uma crítica construtiva, não é para sacanear, é que vocês poderiam ter lido todo o livro. Ele é um livro fácil leitura, ele é um livro que instiga a gente a ler um dos problemas e passar para o outro, porque a gente quer saber o outro. Então, é um livro instigante. Vocês poderiam ter lido todo o livro. Por que não leram? Porque a gente não tem o hábito de leitura. Então, eu ouvi ontem ainda do professor, agora eu lembrei o nome dele, Evnis Talone. Esse indivíduo era defensor público e largou a defensoria pública para advogar. E ele disse uma coisa ontem, dentre outras, que me chamou muita atenção. Eu normalmente faço isso, mas ele ainda enfatizou mais. Nós temos que ter um horário de leitura, né? Não precisa, segundo ele, e eu tinha uma ideia diferente, mas compreendo ele, não precisa ser um horário fixo. Hoje vai ser, todos os dias vai ser 1 hora, das 8 da manhã às 9 da manhã. Às vezes não dá, mas então, que se não der 1 hora, e não der para ser das 8 às 9, que seja meia hora, né? Nem que seja 15 minutos de manhã e 15 à noite. Mas nós temos que ler todos os dias. Se nós não lermos todos os dias, acontece o que aconteceu. A gente não vai ler todo o livro, mesmo sendo um livro bom, né? Então, isso é uma falha nossa, né, que temos que corrigir. Eu leio todos os dias um pouco, mas às vezes eu leio pouco, eu tenho que ler. Às vezes eu leio muito e às vezes eu leio pouco, então eu tenho que ler um mínimo e, quando der, ler mais. Outra coisa interessante é levar um livro, um pequeno livro, na mochila, na bolsa das mulheres, porque ninguém sabe quando vai ter que entrar na fila do INSS, na fila da UBRA, na fila do Banco do Brasil, ninguém sabe, né? Então, está lá o livrinho, a gente tem que ler e ler. Essa é a única crítica que eu faço, daria para ter lido todo o livro. Não foi o que eu pedi um capítulo, mas daria. Mas foi muito bom o trabalho de vocês. Quinta que vem, então, a gente vai ter o professor Sérgio, um especialista. Então, não esqueçam, avisem os colegas também para todos ingressarem. O Paiva faz aqui no chat, livro muito bom, faz você pesar e se colocar dentro do contexto. Nos faz pensar em nossas virtudes e moral, o que é certo ou errado. Estou em deslocamento, internet ruim, ok? Gabriela, João, não sei se tem mais alguém, mas quem estava com problema de doença familiar era eu. Não, tem outra pessoa também, Gabriela, que a gente vai... Eu não vou falar porque ela não me autorizou. Ela só me comunicou superficialmente. Bom, para encerrar, então, pessoal, eu quero fazer uma referência que foi identificado hoje no estado do Rio Grande do Sul. Até eu vou parar a gravação aqui, porque não interessa isso. Ninguém nasce racista, não podemos terceirizar a educação jogando os... Luiz Felipe, ninguém nasce racista, não podemos terceirizar a educação jogando os filhos na escola para que ela os eduque, ok? A base da educação vem de casa, não se pode transferir isso para os professores. Quase sempre, em programas televisivos, os negros são apresentados como animalescos, malandros, bêbados, subalternos. Isso aí, Felipe.
Bom, hoje, eu vou parar a gravação aqui. Hoje foi identificado no estado do Rio Grande do Sul